Muito bem, em entrevista ao blog do Menon, Lugano, ídolo do São Paulo, que agora é dirigente, falou sobre a possibilidade de competir com o Flamengo depois da volta do futebol brasileiro e disse que financeiramente o São Paulo não tem como se equiparar ao Flamengo nesse momento. Impossível disputar um jogador com eles, por exemplo. Mas esportivamente, sim, estamos nos estruturando para isso. Por isso, o futebol é o esporte mais lindo e mais democrático. Nem sempre quem tem mais dinheiro é o ganhador. Tudo isso, Vitor Birner, pela boa impressão deixada pelas boas atuações contra Santos e LDU? Eu acho que um pouco sim. É óbvio que o São Paulo, se jogar o seu melhor futebol com o time que tem, e o Flamengo jogar o seu melhor futebol com o time que tem, o Flamengo vai ganhar a maior parte dos confrontos diretos, o Flamengo vai ganhar mais campeonatos que o São Paulo, o Flamengo tem jogadores melhores que o São Paulo e tem reposição melhor que as do São Paulo. São Paulo, se perde um jogador ali de frente, tem muita dificuldade para repor. O Flamengo não, o Flamengo tem muitas opções. Então, o que o Lugano diz tem a ver um pouco com a capacidade do time se estruturar fora de campo, eu acho. Tem um pouco a ver com a capacidade do time ser muito competitivo, taticamente inteligente, achar uma maneira de enfrentar o Flamengo, mas na prática, se você pegar uma equipe no nível da equipe atual do Flamengo, uma equipe do nível atual da equipe do São Paulo, e eu acho que depois do Flamengo, o São Paulo, quando fazia os seus bons jogos na temporada, era o time que ficava menos distante, apesar de ainda distante, dos melhores jogos do Flamengo, o São Paulo vai perder mais campeonatos do que o Flamengo vai ganhar mais clássicos, mais jogos, fazer mais gols, ou seja, é muito difícil competir com o Flamengo. No futebol é possível, eventualmente, que isso aconteça, mas a tendência é que o Flamengo ganhe muito mais que o São Paulo. Essa fala do Lugano, Jean, é uma fala realista, é uma fala que tem tudo a ver com levantar o moral de quem o emprega, ou é uma fala perigosa, porque até ele mesmo, Lugano, pode ser cobrado por essa fala mais para frente, se o São Paulo não conseguir se equiparar ao Flamengo, né? Se não conseguir competir com o Flamengo. Como é que você entende? Eu entendo, eu assim, já critiquei o Lugano em várias oportunidades, porque acho que às vezes ele exagera, né? Ele passa do ponto que deveria, mas nessa entrevista especificamente eu não acho isso, e te explico por quê, Paulo. Primeiro que ele usa o gerúndio ali, né? Ele fala, estamos nos estruturando para conseguir brigar de igual para igual com o Flamengo, alguma coisa assim, né? Quer dizer, ele deixa claro que o São Paulo não está no mesmo patamar do Flamengo, porque aí sim seria uma loucura ele dizer isso. Mas, de fato, por todo o dinheiro que o São Paulo investiu e vem investindo há muitas temporadas, já estamos falando de 2 ou 3 temporadas em que o São Paulo é o time que mais gasta dinheiro, é um dos que mais gasta dinheiro no mercado. Então, assim, faz sentido que você tenha como meta conseguir brigar com o Flamengo. E aí, ele cita, para poder brigar com o Flamengo, uma característica que é a característica do futebol, né, Paulo? Que é aquela coisa de nem sempre o melhor ganhar, o mais rico, aquele que tem os melhores jogadores. Então, me parece que ele pega elementos que tornam factível a fala dele. Primeiro, ele diz que o São Paulo está se estruturando para conseguir brigar com o Flamengo, e depois ele diz que conseguir brigar com o Flamengo, caso aconteça, se dará também porque é uma natureza, é uma característica do futebol, né? Nem sempre o melhor, o mais técnico, o mais habilidoso e o mais rico vence. Nesse sentido, eu acho que ele tem razão. Ele citou até, inclusive, a seleção do Uruguai, né, como parâmetro. Tudo que o Uruguai conquistou recentemente foi dentro de campo, dando algo mais, enfrentando equipes até com poderio superior, equipes mais fortes. E assim, e outra coisa que ele disse também, Paulo Calçade, é assim, que pena que a pandemia não permitiu que se realizasse o clássico sul-americano contra o River Plate. Ele acha que o São Paulo poderia entrar para essa parada da pandemia, né, essa indesejável parada, com um moral ainda mais elevado, quer dizer, com boas chances de vencer o River Plate. Talvez. Eu prefiro lembrar de quando a gente defendia o trabalho do Fernando Diniz, defendia assim, percebia que algo estava acontecendo,
estava melhorando, os processos dentro de campo, e nós aqui conversamos no Linha de Passe várias vezes que o resultado não tinha ainda sido adequado àquilo que a gente estava vendo. Não é que era um jogo extraordinário, era um jogo num nível melhor, superior ao que vinha sendo executado, mas que ainda não tinha uma consequência dele nos placares. Aí, de repente, as coisas melhoram um pouquinho para o São Paulo, um pouquinho. Fala, opa, está começando o time a evoluir. Aí parou tudo. Então, se eu pedia tempo no momento ruim e entendia que era preciso esperar um pouquinho, porque nós enxergávamos algo de bom, agora, depois de 2 boas partidas, eu também não posso definir este padrão e peço um pouco de tempo, o tempo que todos têm, porque estão parados. Qual é o time que tem a melhor perspectiva para a volta? É aquele que está pronto, é o Flamengo. Garantia que voltará a ser o Flamengo igualzinho? Ninguém tem, mas é aquele que está mais bem preparado para voltar. Então, eu não posso dizer que, no retorno, o São Paulo irá enfrentar o Flamengo. É preciso entender os processos que levaram o Flamengo ao momento atual. O processo foi uma decisão, um dia, de resolver os problemas financeiros para que o campo pudesse ser beneficiado. E a trajetória foi longa e chegou. Então, não dá também para desvincular o problema financeiro do campo e falar aqui nós estamos nos estruturando e aqui fora segue. Não é isso que falou o Lugano. Mas eu entendo que uma coisa está vinculada à outra. É preciso que o São Paulo ele remodele o clube, remodele o futebol, entenda o que precisa ser feito para transferir um pouco de tudo isso para o campo. Agora, o futebol é isso mesmo. Quem tem mais potencial de grana? Eu sempre gosto de comparar a Inglaterra. O Liverpool ou o Manchester United? É o Manchester. O que ele anda fazendo? Só bobagem nos últimos tempos. E o Liverpool foi gastando dinheiro, hein? Não é gastou pouco, não tem, mas perto do concorrente é distante ainda. E ele alcançou um nível de excelência que talvez amanhã precise de um novo trabalho para alcançar. Mas o futebol permite. Só que eu vejo o São Paulo ainda muito longe de qualquer estrutura que o aproxime do Flamengo, até dentro de campo. Entendo o Lugano, entendo onde ele quer chegar, mas está longe. É inegável que, assim, se tem um time que lamenta a pandemia, que lamenta a perda de embalo, esse time é o Flamengo, né? Por tudo que vinha fazendo, por tudo que vinha conseguindo, pela sequência, olhando para a temporada 2009 que estava conseguindo dar em 2020. Mas eu vi que você escreveu recentemente no UOL, Mauro, a respeito de um cuidado que o Flamengo deve tomar com a soberba dos seus dirigentes. Você acha que isso pode atrapalhar o Flamengo na volta do futebol aqui no Brasil? Sem dúvida alguma, né? Até pelas lições que o próprio São Paulo já deixou. O São Paulo soberano, né, caiu do cavalo, né? Depois que dominou o futebol brasileiro, ganhou títulos internacionais, o São Paulo se auto-intitulou soberano. Tinha dirigentes que falavam que o São Paulo teria a maior torcida do Brasil em 10 anos, o que era matematicamente impossível, né? Pela diferença em relação a Corinthians e Flamengo. Teria que, na época até eu dizia, que tinha que ter uma doença que matasse corintianos e rubro-negros aos milhões e só nascesse São Paulino. Aí, em 10 anos, poderia mudar isso. Óbvio que não mudou. Então, assim, coisas que eram ditas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum cuidado, papo de marqueteiro, para tentar o quê? Acariciar a torcida que já estava com o ego inflado. E o tombo foi muito grande. E o Flamengo, em alguns casos, dá sinais, sim. A recente entrevista do presidente do Flamengo para o canal no YouTube de um banco de investimento, onde o CEO, inclusive, é um ex-dirigente do clube, ele fala coisas assim que são muito preocupantes, né? Que o torcedor tem que ficar bem ligado. Fala em cobrar por coletiva, colocar os jogos do Flamengo só na Flá TV, que é o canal no YouTube, coisas que não têm o menor cabimento, que são distantes da realidade e que colocam, pelo menos essa ideia, né? Não digo que isso vai vingar, até porque o clube não pertence ao presidente, né? Por mais que tenha poder, não pode fazer o que ele quer, não é a empresa dele. Existem várias outras situações ali e os órgãos do próprio clube que controlam certas decisões, né? Mas o fato é que passa numa direção muito perigosa de autossuficiência, de achar que pode tudo, isso é muito perigoso mesmo, né? Mas a pandemia tem tido um lado que pode ser positivo para o Flamengo,
que é o impacto financeiro que todos estão sofrendo. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Uhum. E o Flamengo já não recebeu da Adidas, o Azeite Royal cancelou, né, o patrocínio com os cariocas todos, então são 2 patrocinadores, um importante, um outro nem tanto, mas é menos dinheiro. O sócio-torcedor está despencando, né, como falamos há pouco, o do Flamengo não é diferente. A bilheteria não tem mais, que não está jogando, então você tem um baque. Hoje veio a informação de que o Flamengo não pagou uma parcela do Léo Pereira ao Atlético, está renegociando o prazo. Hoje até falei com algumas pessoas do clube em off, né? E a informação é de que o Flamengo vai negociar prazos para fazer o pagamento, e isso vai se estender a outras situações. Com os jogadores ainda não se fala em redução de salário, coisa que São Paulo, inclusive, fez de cara, reduzir 50%, foi aquele discurso do Raí. Mas a tendência é que chegue até os jogadores também algum tipo de discussão, ou não sei se redução de salário, parcelamento de luvas a vencer, esse tipo de coisa vai acontecer, porque o fluxo de caixa dos clubes está comprometido, como o das empresas em várias áreas. Então, isso talvez sirva para recolocar os pés no chão, porque o Flamengo também já está sentindo e vai sentir o impacto da quarentena, da pandemia, da interrupção do futebol. Esse impacto acho que é muito maior do que o impacto do time. Eu acho que um time montado, se tiver os mesmos jogadores, a mesma comissão técnica, quando volta a jogar, alguns dias você consegue colocar os caras de novo num bom ritmo, porque tem uma forma de jogar, tem uma harmonia ali, né? Existe um trabalho já maduro, né? Já até indo para um segundo estágio, que era o que estava acontecendo quando o futebol foi interrompido. Agora, essa situação é importante para que os caras entendam o seguinte: cara, ninguém tem posição sólida no futebol a ponto de nunca perder uma posição de destaque. Já caiu o Real Madrid, já caiu o Barcelona, já caiu o Juventus, o Milan hoje virou o quê? Gigantes europeus. Então, por que o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians ou qualquer um outro, quando se coloca acima, no momento, acha que não vai cair nunca? Cai do cavalo, sim. Cai do cavalo, sim. Paulo, até pelo que o Mauro disse, eu acho que assim é interessante notar, o Mauro conseguiu até ver um aspecto que poderia ser de alguma maneira positivo do impacto financeiro negativo, né? Que é você cair na real, você vê que, enfim, todo mundo vai ter esse problema, todo mundo já está tendo esse problema, e a questão financeira pode até servir de alerta. Em relação à montagem do time, eu penso exatamente igual. Acho que esse não é um time que estava se montando a exemplo do que acontecia com o São Paulo e que, portanto, a interrupção pode desmontar tudo, né? O que eu acho que pode ser o grande prejuízo para o Flamengo nessa temporada, o prejuízo da pandemia para o Flamengo, até por isso que já foi colocado, para mim é a mudança de fórmulas de campeonatos ou, eventualmente, até o cancelamento de campeonatos. A gente não sabe que campeonatos serão jogados, disputados de fato ou não, mas era tamanho e é tamanho o favoritismo do Flamengo nas competições e, evidentemente, sobretudo numa competição por pontos corridos, que eu acho que uma mudança de fórmula, essa sim causaria um prejuízo muito grande para o Flamengo nos pontos corridos, porque aumentaria consideravelmente a chance dos outros, né? Por mais que o Flamengo continuasse sendo o favorito. E acho que, enfim, claro, um cancelamento de qualquer competição, isso ainda pode acontecer dependendo de como a pandemia andar, não só no Brasil, na América do Sul, um cancelamento de qualquer competição nesse momento, né? A gente vendo o Flamengo como principal favorito a qualquer uma delas, seria também um grande prejuízo para o time do Rio.